Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live sobre propósitos em medicina. O pessoal está chegando aí aos pouquinhos. Hoje a nossa live é uma live muito especial, é com o Dr. Marcelo N. Deixa eu ver se ele já entrou para a gente poder convidar. Opa! Boa noite, professor. Tudo bom, Gabriel? Prazer estar aqui. Bem aí, direitinho? Eu estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tô, tranquilo. Que bom. Professor, primeiramente queria agradecer por ter topado o convite. Para mim é uma honra muito grande. O senhor é uma das grandes referências nacionais em cirurgia hepatobilipancreática. É um dos grandes cirurgiões, maiores cirurgiões do Rio de Janeiro. Não estou falando isso para puxar saco, porque é um fato. O senhor forma aí, já formou várias gerações de cirurgião aqui no Rio. E eu sei que isso impacta positivamente aí demais o mundo da cirurgia. E para mim, primeiramente, muito obrigado por ter topado o papo. E para começar, eu sei que muita gente da cirurgia do aparelho digestivo, da hepatite pancreática, conhece o senhor, mas tem muita gente aqui que não conhece. Então, para abrir, eu queria que o senhor dissesse para a gente quem é você e o que o senhor faz atualmente. Bom, Gabriel, antes de tudo, queria te agradecer. Para mim, isso é uma novidade, né? Estar aqui, participar de uma live no Instagram, né? É uma ferramenta que eu uso, mas isso não é tanto da minha geração assim. Mas é um prazer muito grande. Muito obrigado pelo convite. Né? Admiro o seu trabalho também, perfil que você tem, medicina com humor, né? Isso me agrada, né? Eu sou um cara bem humorado, eu gosto de fazer piada. Mesmo em momentos um pouco difíceis, eu faço piadas. Então, primeiro de tudo, obrigado. Quem sou eu? Né? Eu sou formado há bem mais de 20 anos. Né? Eu fiz residência no início dos anos 90. Residência de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia geral. E logo depois que acabei minha residência, fui me especializar em fígado. Né? Eu tinha um propósito e um convite para fazer transplante de fígado. E milito nessa área assim, da cirurgia hepatobilipancreática já desde o final da residência, muito mais de 20 anos. Então, eu falo que eu nasci cirurgião de fígado. Né? Eu acabei minha residência e fui virar um cirurgião hepatobilipancreático, que eu acho que esse é o propósito da gente estar aqui hoje, para a gente conversar sobre isso. E o Prazer. senhor... Obrigado, professor. E você sempre quis ser cirurgião ou antes, durante a formação acadêmica, chegou a pensar em outros caminhos? Antes da cirurgia, outra especialidade? Eu sempre quis ser cirurgião, eu acho que desde pequenininho, desde criança, que eu pensava em ser médico. E sempre pensei em ser cirurgião. Obviamente, tinha algumas especialidades cirúrgicas, né, que me agradavam. Né? Eu pensei em cirurgia plástica logo no início da faculdade de medicina. Cheguei a pensar em ortopedia também no início da faculdade. Mas adorei cirurgia abdominal, né? É onde você inicia na cirurgia, né? Dando plantão em emergência, fazendo laparotomia. E eu acho que eu fui chamado para fazer cirurgia geral por algumas pessoas que me influenciaram e fui ficando. Mas eu sempre quis ser cirurgião. Entendi. Mas dentro da cirurgia geral, o senhor então chegou a pensar em outros caminhos, né? A plástica, outras subs, né? Antes de decidir a hepatite pancreática. Não, quando eu estava na cirurgia geral já, fazendo residência, no meu primeiro ano de residência de cirurgia geral, em 1993, eu estava na residência no Fundão, na UFRJ, e teve o primeiro transplante de fígado no Rio de Janeiro, dezembro de 93. Eu era R1, eu estava dentro do centro cirúrgico naquele dia, né? Então eu vi aquela movimentação toda. Eu não participei do transplante, eu era R1, mas eu vi todo aquele cenário. Foi uma equipe inteira que veio da França fazer o transplante, vieram cirurgiões da França, anestesistas, inclusive instrumentadora, para fazer esse transplante aqui no Rio de Janeiro. Foi o primeiro transplante do Rio de Janeiro de fígado, em 1993. Aquilo, de alguma maneira, né, chamou minha atenção. Quando eu estava no meu R2, em 1994, alguns professores do Fundão estavam tentando montar uma equipe para começar a fazer transplante no Rio de Janeiro, especificamente no Fundão, na época. E me convidaram. E, obviamente, eu acho que eu estava na hora certa, no lugar certo, e eu topei e fui estudar francês e fui para a França para aprender isso.
Cara, assim que acabou a residência de geral, você já foi para a França ou demorou um tempo Não, ainda para? no final da residência eu fiz a prova para o mestrado, passei para o mestrado ainda no fundão, e eu acabei a residência na primeira semana de março, e na segunda semana de março eu estava indo para a França. Uma semana depois eu estava indo para a França para aprender transplante de fígado, para ficar num hospital que eu acho que é a Meca até hoje, né? Já voltei a esse hospital várias e várias e várias vezes. Já enviei residentes na época, que hoje são colegas da equipe, são sócios, são amigos que trabalhamos juntos, e que é o Hospital Paul Brousse, que fica em Paris, né? No sul de Paris. E foi assim, foi uma coisa contínua a outra coisa. Entendi. Professor, recebi muita pergunta da galera, em especial de residentes de cirurgia, né? Que Que tem bom. muito essa dúvida. E aí eu separei algumas perguntas, mesclei algumas perguntas que eu já queria fazer. E aí a primeira grande pergunta a respeito da carreira de cirurgia, de cirurgião do fígado, cirurgia hepatobilipancreática, é que existe. Eu, durante a minha residência, gostava muito de tentar fazer essa leitura do inconsciente coletivo. Assim, por exemplo, lá no meu estado, no Maranhão, eu percebia que no inconsciente coletivo ali, o caminho para operar fígado era cirurgia do aparelho digestivo. É como se fosse a nossa verdade absoluta. E aí eu percebi isso, inclusive tem grandes cirurgiões gerais no Nordeste que às vezes operam bem fígado e pâncreas, mas se sente meio culpado por não ter o título de aparelho digestivo ou de oncológico e tal, e acaba que para aliviar essa culpa faz a prova de título. Mas a gente percebe que é só um título porque eles vão continuar operando a mesma coisa que eles já operam. Só que quando eu vim para o Rio, eu comecei a ver que não é bem assim. Eu abri um pouco mais a visão. E, por exemplo, eu fiz cabeça e pescoço no INCA, comecei a fazer esse ano, não me identifiquei, saí. Aham. E aí e eu vi que a galera lá fala, não, aparelho digestivo não. O negócio é oncológica. O caminho é cirurgia oncológica. E aí outros falavam, outros grandes cirurgiões lá do INCA falavam, cara, se tu quer operar abdômen superior, nem precisa oncológica, nem precisa fazer aparelho digestivo. Faz geral avançada. Eu queria saber do senhor se existe essa diferença de territorial no Brasil, de o melhor caminho aqui na minha cidade é esse, o melhor caminho é esse, ou é só uma impressão minha? Queria saber do senhor sobre as verdades, sobre o caminho correto para operar fígado. Gabriel, a sua impressão é correta, né? Não existe um caminho único, né? Tem até assim algumas frases de sábios que falam não existe um caminho único para chegar lá no alto da montanha, né? Não tem um caminho único, não tem o caminho certo, né? Em alguns lugares, depende, obviamente, da região do país que a gente está, né? Nosso país é continental, é gigantesco. Então, em alguns lugares, a cirurgia do aparelho digestivo é muito importante, né? A cirurgia do aparelho digestivo aqui no Rio de Janeiro, ela vem se tornando cada vez mais importante nos últimos anos, mas não existe um caminho único, tá? Pode ser feito tanto dentro da cirurgia oncológica quanto da cirurgia do aparelho digestivo, ou mesmo da cirurgia geral, que é o que eu fiz, né? Eu tenho título de cirurgia do aparelho digestivo também, mas eu sou um cirurgião geral, eu fiz 3 anos de cirurgia geral e acabei sendo convidado por esses professores na época na UFRJ para aprender transplante. Eu acho que o fundamental é você acompanhar algum serviço importante, com volume, com gente muito experiente em cirurgia hepatobiliopancreática e, de preferência, que tenha transplante de fígado também, né? Porque o cirurgião hepatobiliopancreático que atua ou que atuou junto com o transplante de fígado, eu acho que é um adicional muito importante. Eu diria que em algumas cirurgias é fundamental você ter essa visão do transplante de fígado, essa experiência, vivência do transplante de fígado. Entendi, professor. E aí, trazendo um pouco para essa visão aqui do que não é o único caminho, eu cheguei a participar de 2 reuniões da residência que o senhor coordena no Hospital Federal de Ipanema, participei agora há pouco tempo, e o nome dela no edital é videocirurgia, cirurgia videolaparoscópica. Então, às vezes, muita gente pode falar, ah não, cirurgia de vídeo no meu hospital é bom, não vou fazer uma residência de vídeo. Só que acompanhando as reuniões do hospital, eu percebi que não é só vídeo. É É, uma cirurgia é quase que uma avançada, é quase que um R4 de aparelho digestivo, que eles operam bastante pâncreas, bastante fígado. E é isso mesmo, a residência que o senhor coordena é muito mais além do que só videocirurgia?
É, Essa foi a impressão que eu tive. deixa eu só fazer uma pequena correção. Não, eu não sou o coordenador da residência. Ah, tá, desculpa. Eu sou, eu sou o subchefe do serviço, né? Mas eu coordeno o grupo hepatobílio pancreático, né? O grupo de fígado e via biliar, principalmente fígado e via biliar. Então, o coordenador é o Renato Cano, trabalha junto comigo, é um cirurgião também, ex-residente do Hospital de Ipanema, um amigo, um cirurgião formado já. É o seguinte, como a área de atuação no Hospital de Ipanema chama-se cirurgia videolaparoscópica avançada, que é o R3 e pode fazer um R4 opcional, tá? Então, isso depende um pouco de área de atuação, como o Ministério da Educação, né, o MEC, ele que coordena essa parte toda da formação do médico. Então, as áreas de atuação podem ser tanto endoscopia digestiva, cirurgia bariátrica, cirurgia videolaparoscópica avançada, depende um pouco da área de atuação. Mas é óbvio que o R3 ou o R4, ele não fica só nessa área de atuação, ele atua em todas as outras áreas dentro da cirurgia geral. Dentro de um serviço, como você viu, o serviço do Hospital de Ipanema é um hospital federal com uma tradição muito grande em cirurgia, o serviço de cirurgia geral, e a gente tem sessões especializadas lá, tem sessão de cirurgia bariátrica, hepatobílio pancreática, tem uma sessão importante também do aparelho digestivo, a parte mais baixa, tireoide, então é um serviço completo, tá? Perfeito, professor. Para então a gente tentar clarear essa polêmica, existe o senhor aconselha um caminho para quem quer operar fígado? Faz esse, faz aquele. Existe o caminho absoluto, o melhor caminho mesmo para quem quer operar hepatobílio? O caminho pode vir dentro da cirurgia oncológica, o caminho pode vir dentro da cirurgia geral ou dentro da cirurgia do aparelho digestivo. Diria que esse é o início do caminho, mas o finalzinho do caminho para chegar lá no topo da montanha tem que ser acompanhar um serviço que tenha uma sessão ou um grupo ou uma equipe especializada em cirurgia hepatobiliar ou hepatobilio pancreática e, de preferência, que faça transplante de fígado. De preferência. Porque isso vai ser um ganho muito importante para o cirurgião que queira chegar perto da cirurgia do fígado, da via biliar e do pâncreas. Porque às vezes a gente, quando é acadêmico, tem aquela visão de que fiz residência em tal lugar, pronto, estou pronto. E, na verdade, a residência é só aquele empurrão inicial, né? É só aquele pontapé. O restante da carreira a gente constrói muito mais depois, né? A gente só pega o empurrãozinho na residência. Gabriel, aprender a vida toda, a gente vai ter que estudar a vida inteira. A medicina ela é uma ciência que ela é mutável, né? E a gente está vendo isso, que ela é cada vez mais mutável, ela evolui o tempo todo. Então, coisas que eu aprendi há 20 anos atrás, eu não faço mais hoje. Se eu ficasse parado lá 20 anos atrás, eu ia estar fazendo uma medicina, talvez uma medicina ruim, né? Então, a gente precisa evoluir o tempo todo. E o cirurgião, idem, né? Dentro da área médica, idem. Se você ficar preso lá achando que a sua residência foi tudo, você está enganado, né? Você precisa se atualizar o tempo todo, né? A videolaparoscopia está aí, ela veio no início dos anos 90 aqui para o Brasil e hoje já tem a cirurgia robótica, então a gente não pode ficar parado, tem que se atualizar. Eu tive a impressão também, professor, a robótica já começou há algum tempo, mas no ano passado parece que ela conseguiu dar uma disseminada melhor assim no Brasil, popularizou mais os cursos e tudo mais. A robótica, o senhor acha que também vai entrar cada vez mais no mundo do pâncreas e do fígado? Porque a gente sabe que o pâncreas e o fígado ainda são as grandes áreas das cirurgias convencionais, né? Das cirurgias abertas. O senhor acha que ela vai entrar cada vez mais também ou ainda vai permanecer muito convencional? Não, sem dúvida, ela vai entrar cada vez mais, né? A cirurgia robótica, ela é mais uma ferramenta, é mais uma forma de tratamento, né? Quando a gente fala sobre alguma enfermidade, essas enfermidades elas podem ter tratamentos endoscópicos, né? Por radiologia intervencionista, por videolaparoscopia, de maneira convencional ou robótica. A gente tem que saber usar todas as ferramentas para saber qual é a melhor ferramenta para usar naquele paciente, naquela enfermidade. Então, não tenho dúvida que ela vai entrar cada vez mais, né? O número ainda aqui de cirurgias robóticas na América Latina
ainda é bem abaixo, por exemplo, do que é na América do Norte, em alguns países hoje da Ásia e da Europa, mas eu não tenho dúvida, vai ter um papel importantíssimo na cirurgia hepatobilipancreática. Óbvio que não são para todos os casos, mas a gente tem que saber selecionar para qual caso a gente vai usar qual método. Certo. E hoje o senhor atua não somente na assistência, no ensino, mas na pesquisa. O senhor atua nas três frentes, correto? Eu atuo principalmente na assistência e no ensino, principalmente, tá? Sou professor da Universidade Estácio de Sá, né? Dou aula na Estácio, universidade privada importante aqui no Rio de Janeiro. Atuo no ensino também na residência médica lá no Hospital de Ipanema, né? Nós temos 13 residentes constantemente lá no serviço. Atuo muito na assistência, tanto no hospital público, que é o Hospital Federal de Ipanema. Eu fiz minha carreira no serviço público sempre dentro de hospitais federais. Então, no início era o Hospital da Lagoa, depois eu trabalhei muito tempo no Hospital Federal de Bom Sucesso, agora estou no Hospital de Ipanema. Também já atuei muito tempo no Hospital da UFRJ, no Hospital do Fundão, e na medicina privada também, que a gente atua bastante. Na pesquisa, é óbvio, é uma equipe que procura escrever, publicar bastante e fazer bastante trabalho científico também, estimular bastante essa área também. Porque, até curiosamente, eu vi um artigo há pouco tempo que o senhor era coautor, inclusive um grande mestre meu do Maranhão, que também é uma referência no Brasil, o Dr. Orlando Torres, também era coautor. Aí por isso que eu citei a pesquisa, que eu vi que o senhor também tinha muitos artigos, né, publicados. A gente procura publicar sempre, eu falo dentro da equipe, dentro do serviço, que se cada um da equipe ou cada um do serviço publicar ao menos 2 artigos científicos por ano, todos nós vamos sair ganhando com isso. É importante. E a gente consegue manter, mesmo com todas as dificuldades, a gente consegue manter essa média. Você falou do Orlando. O Orlando é um ídolo que eu tenho também. O Orlando foi presidente do nosso Colégio Brasileiro de Cirurgia Hepatobilipancreática. É uma pessoa extremamente agradável, inteligente, agregador. Professor lá da Universidade Federal, né, do Maranhão. Publica bastante, né? Ele acabou de me mandar, tem 2 dias, ele acabou de me mandar um artigo que ele era coautor, publicado na Annals of Surgery, junto com vários autores importantíssimos sobre metástase hepática. Então, você lembrou bem, o Orlando é uma pessoa muito querida, gosto muito dele, um irmão. Ano passado ele conseguiu finalmente iniciar o transplante hepático no Maranhão. Verdade. Embora no Brasil começou há 20 anos, ano passado teve os primeiros 3 transplantes. A gente estava lá também, inclusive eu era R2, estava no R2, e aí foi bem emocionante, assim, é muito trabalho, iniciar um serviço de transplante, começar do zero. A gente viu o serviço de aparelho digestivo lá praticamente cavando tudo e realmente não é moleza. E aí, professor, o seu propósito dentro da medicina? Então, hoje, o senhor disse que a pesquisa menos e mais o ensino e a assistência. O senhor acredita que o seu propósito está mais ligado a esse equilíbrio, ensino e assistência, ou é mais forte mesmo no pilar assistência, no pilar da prática? Gabriel, sem dúvida que tá junto, tá? Ensino e assistência. Eu tenho muitos alunos, levo os alunos para assistirem às cirurgias, adoro lidar com os alunos da graduação na Universidade Estácio que eu dou aula, adoro lidar com os residentes, né? Tenho um carinho muito grande pelos residentes e ensinar os residentes e colocar os residentes ali num caminho da cirurgia, não só da cirurgia de fígado. É óbvio que muitos acabaram indo para a cirurgia de fígado. Eu não sei se eles me escolheram ou eu que os escolhi, e hoje trabalhamos juntos na equipe, né? Como você falou do transplante, é fundamental o ensino, porque ninguém faz transplante sozinho, né, Gabriel? Você viu isso, então o transplante é uma equipe. São várias pessoas que precisam entender aquilo ali, estarem engajadas naquilo ali. Não só cirurgiões, né? Os anestesistas são fundamentais no transplante de fígado. Enfermagem. Enfermagem. Às vezes, se a gente parar para contar, durante um transplante, tiveram mais de 20 ou 30 pessoas envolvidas para que acontecessem aquele transplante. É fundamental isso. E o ensino é importantíssimo, porque
O tempo vai passando, os anos vão passando, a gente vai passar e precisam ter outras pessoas aprendendo tudo isso. Com certeza, professor. Uma pergunta que veio da galera que às vezes quer fazer aparelho digestivo, quer operar fígado e pâncreas, mas por serem cirurgias longas, que demandam muito tempo, muita gente tem medo da qualidade de vida. Rapaz, será que ele tem tempo para a família dele, consegue brincar com os filhos? Ou é uma vida muito louca mesmo? Dá para dar uma corridinha em Ipanema no fim da tarde? O que o senhor diz sobre a qualidade de vida? Gabriel, a gente tem que tomar conta disso, né, da qualidade de vida. É óbvio que durante alguns anos da minha vida eu tive uma qualidade de vida assim, um pouquinho ruim por causa de muito volume de trabalho. Meus filhos devem ter algumas reclamações do pai cirurgião também, né, de que não estava próximo em algumas oportunidades. Mas a gente tem que tentar esse equilíbrio o tempo todo, né? Eu dou uma corridinha assim em Ipanema, eu dou uma pedalada em Ipanema. Às vezes eu aproveito para ir para o hospital pedalando, ir para o hospital andando. A gente tem que ter esse equilíbrio. Gosto de jogar tênis, gosto de ler, gosto de cinema. Então, é fundamental ter o equilíbrio. Não dá para fazer uma coisa só, não. Hoje, não sei se o senhor pode falar, como é que é a sua rotina, professor? Assim, a sua semana padrão, de segunda a sexta, opera 3 dias, ensina 2, você trabalha também final de semana? Como é mais ou menos a sua rotina padrão? Vamos lá, trabalho final de semana. Hoje eu passei visita num paciente que está internado no CTI, mas eu tento fazer uma rotina, tá? É óbvio que o transplante é uma atividade um pouco anárquica. A gente não tem muito horário, né? É a hora que tem um doador. Se a gente tem um paciente em topo de lista, é a hora que aparece um doador. Mas eu opero minhas cirurgias de consultório, cirurgias privadas, às segundas e sextas-feiras, e vou para o Hospital de Ipanema, Hospital Federal de Ipanema, terça, quarta e quinta. Terça é o dia que eu opero no Hospital de Ipanema, eu fico o dia inteiro dentro do centro cirúrgico, tendo cirurgia para eu realizar ou não, para eu ajudar os residentes. Eu estou ali, quarta-feira faço meu ambulatório, então eu tento manter uma agenda mais ou menos programada, mas existem algumas anarquias e entre elas é o transplante, a hora que tem um doador. Perfeito, professor. Agora, fugindo um pouquinho das perguntas de carreira, também chegaram perguntas de curiosidades, né? Outras curiosidades. Não sei, acho que a galera também acabou olhando o seu perfil pessoal e viu que o senhor é um cara que gosta muito de arte, de fotografia. E o pessoal quer saber quando é que começou essa relação com arte e com a fotografia. Gabriel, eu não sei quando começou isso, não. Eu gosto de tirar foto, né? Eu acho que eu sempre gostei de imagem. O cirurgião tem que gostar de imagem, né, Gabriel? Tem que gostar do que vê. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um cirurgião, que é um dos meus mentores, assim, que é o Go Akabayashi, um cirurgião japonês, que passei um período curto no serviço dele, mas é uma pessoa que sempre é uma referência em cirurgia de fígado por videolaparoscopia, que ele fala, cirurgia é manipulação de imagem. A gente olha uma tomografia e a gente tem que transpor aquilo ali em como a gente vai operar e resolver aquele caso. Então, eu gosto muito de imagem. Eu acho que eu tenho um olhar assim para as coisas. Moro no Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro é uma cidade linda, né? Então, às vezes a gente vê uma imagem bonita assim e a gente só quer registrar aquela imagem ali. Então, eu gosto de fotografia, eu gosto de imagem. Cirurgia e manipulação de imagem, a gente pode até complementar, que o cirurgião é o editor palpável, né? É isso aí. Ele pega aquela imagem e ele trabalha um pouquinho mais com aquilo ali, manualmente com aquilo ali. Edita com as mãos. É isso. E também tem trazendo um pouquinho o mundo do futebol, tem uma história que diz assim, também sobre perguntas, curiosidades da sua vida, que o pessoal mandou. No futebol, tem uma máxima que diz que quando o cara é canhoto, ou ele não gosta de futebol, ou ele entra e fica muito habilidoso. Isso é válido para cirurgia também? Os canhotos são mais habilidosos? Já que o senhor é um cirurgião canhoto? Isso é uma marca registrada minha, né? Todo mundo fala isso. Às vezes tem alguns vídeos meus em congresso, quando eu vou, então alguém vendo e um cutuca o outro, fala, pô, é o Marcelo operando ali, porque é a mão esquerda. Acho que não, Gabriel, não sei se o canhoto é mais habilidoso. Não, acho que não. Aliás, é uma curiosidade, porque na minha equipe tem outros 2 cirurgiões canhotos, foram meus ex-residentes, o Renato, que eu falei, e a Hanna, são 2 cirurgiões canhotos também.
A gente uma vez entrou numa cirurgia que foi engraçadíssima, eram nós três, e a instrumentadora também era canhota. E a gente Eita. fazia uma dupla pancreatectomia. Eu falei assim, bom, tem 4 canhotos em campo, alguma coisa vai dar errado, né? Porque o canhoto, ele não sabe trabalhar com canhoto, né? Ele é um pouco mais difícil. Eu não sei se o canhoto é mais habilidoso, não. Eu gosto dos canhotos, eu gosto muito de ser canhoto, né? E tenho meus vícios de canhoto. Brinco um pouquinho, é óbvio, né? Que eu brinco um pouquinho, falo que algumas situações em cirurgias, elas são propícias para o canhoto. Apesar do mundo ele não ser voltado para os canhotos. Por exemplo, uma cirurgia videolaparoscópica de fígado, né? O canhoto fica com a mão na reta do fígado, porque a gente opera no meio da perna. Então, não sei se é mais habilidade ou não, mas algumas coisas eu acho que o canhoto leva alguma vantagem. Inclusive, eu tive um R1 canhoto, e a própria CVL, que é a grande cirurgia por vídeo da geral, ela é feita para destro, né? Toda Que com a a mão gente diz, toda com a mão direita. E aí esse meu R1 ficava muito preocupado com isso. E a gente, não, vamos na caixa preta, vamos dar ponto com a direita, vamos. Eu falei para ele, rapaz, começa a escrever com a direita. Vai. E aí no final do ano ele estava muito completo, né? Porque ele exercitou muito a direita. Então eu acho que ser canhoto no início da formação pode até ser um pouquinho mais dificultar um pouquinho, mas depois na videocirurgia pelo menos eu vejo os canhotos assim muito completo. Todo canhoto é um pouco ambidestro, né? A videocirurgia e a robótica, principalmente, né, ela te dá um pouco de ambidestreza, né? A videocirurgia você opera com o apoio dos trocáteres ali na mão, então isso te dá um pouco mais de finesse no movimento da sua mão não dominante. Na robótica não precisa nem dizer, né? Você consegue trocar de uma mão para outra, você tem 3 pinças, né? Você fica com 3 braços na robótica, né? Teve um comentário aqui da Hanna, que eu citei aqui, a Hanna falando, mexendo aqui, falando que acha que os canhotos são mais habilidosos, assim. Isso é uma brincadeira, mas no fundo todo canhoto ele é um pouco ambidestro, então ele tem algumas vantagens. Eu dou ponto com a mão direita em vários momentos durante a cirurgia, pego a tesoura com a mão direita em vários momentos. O mesmo calo que eu tenho no meu dedo no polegar esquerdo, eu tenho no polegar direito também, de tesoura, de pinça. A minha instrumentadora, que é uma pessoa sensacional, ela sofre um pouco porque eu peço as coisas e às vezes eu peço para a mão direita, às vezes peço para a mão esquerda, e ela tem que saber prestar atenção direito, e ela é sensacional, a Evelyn, e ela já sabe o que eu preciso, em qual momento da cirurgia. Perfeito, professor. Agora, ainda no mundo das curiosidades, existe, como o senhor é uma vida de transplante, como o senhor disse, é meio anárquico, pode às vezes ser acionado no momento que o senhor não está muito descansado ou está ali num dia mais puxado e acontecer a captação, né, o implante. E aí o senhor faz... eu sei que o senhor gosta de ser... Você. É porque eu sempre chamo o staff de senhor, pode ser staff de 25 anos, eu tô chamando, já acaba que eu queria ouvir. Você faz alguma coisa, professor, para poder se estar mais preparado fisicamente ou mentalmente? O senhor disse esporte, né? Tênis e tudo mais, mas, por exemplo, o senhor faz meditação, o senhor relaxa com outros hobbies para poder ter a cabeça até melhor para a profissão? Eu acho que cada um, no momento assim que vai entrar numa grande cirurgia, tem alguns rituais, né? Mesmo que sejam rituais mínimos, né? A gente senta um pouco, a gente reflete um pouquinho. Eu tenho alguns rituais quando eu vou me escovar, quando eu vou ajeitar a lupa que eu vou usar, quando eu vou me escovar, quando eu vou pegar a escova, onde eu vou abrir ali a torneira para me escovar. Eu tenho alguns rituais naquele momento, procuro... não é meditar um pouco, mas procuro me concentrar um pouco mais. Acho que esses rituais são importantes. Às vezes a gente fecha o olho 2, 3 minutos, pronto, você já está pronto, reenergizado, já descansou para começar aquela cirurgia lá. Como se entrasse no modo, né? Entrasse com atenção plena, né? Pequenos rituais que a gente faz, que a gente repete e que ajudam a gente naquela hora da concentração, realmente. Que reenergiza, né, professor? Professor, e esse ano, então, assim, o mundo virou de cabeça para baixo, né? O ano de 2020, a gente não precisa nem falar, basta olhar o jornal aí, o número de vítimas e tudo mais. Foi trágico, mas trazendo um pouco para o mundo da formação de cirurgia, né?
da formação das residências. Muito residente está desapontado. Aqui eu converso muito com os residentes, com a galera que está se formando por caixinha, por perguntas, e eles falam, cara, esse ano perdido, eu não estou me sentindo confiante, porque eu não ganhei mão de nada, o ano está passando, eu vou me formar e estou sentindo que eu vou sair muito inseguro, a residência não vai prolongar e tudo mais. E aí o senhor, você, como um subchefe da residência, até pedi perdão aí para o doutor Renato Cano, que é o chefe, eu acabei confundindo. Você, como um corpo de staff de uma residência, o que o senhor orienta para esses residentes que estão se sentindo prejudicados na formação esse ano? Gabriel, perfeita sua pergunta. Essa foi uma preocupação assim, inicial, do momento do V0, quando começou a pandemia ali, naquela famosa sexta-feira, 13 de março, né, que anunciaram que tudo ia ficar fechado. Os residentes, os R1, eles tinham começado a residência uma semana antes. A Sim. turma que ia virar R2, eles iam começar a operar. Então, eles também iam ter aquele ano cirúrgico, vamos dizer assim, do R2, que foi interrompido, o R3 que estava começando também. Então, essa foi uma preocupação nossa naquele momento V0. Então, naquele momento V0, o que a gente instituiu foi treinamento com ferramentas online. A gente começou a fazer alguns meetings, né, usando a plataforma online, a plataforma do Zoom, que a gente usou inicialmente. E isso deu uma outra ferramenta, que foi convidar colegas de fora para dar aula para os residentes. Então, a parte teórica, eu acho que houve um grande ganho dos residentes. A gente chamou colegas da França para dar aula, da Alemanha para dar aula, tudo especificamente para o Hospital Federal de Ipanema. Outros colegas de fora do Brasil, de fora do estado do Rio para dar aula. Então, a parte teórica, eu acho que foi uma preocupação inicial que a gente resolveu. A parte prática é óbvio, Gabriel, que tem uma perda, que teve uma perda, que a gente tem que tentar, de alguma maneira, suprir essa perda, mas a gente enxergar que isso aconteceu no mundo todo, né? Isso não aconteceu aqui no Hospital de Ipanema, não aconteceu aqui no Brasil, então, mas é óbvio que teve uma perda. Mas eu acho que a parte teórica foi uma preocupação muito grande que a gente tentou suprir. É isso que eu falo com os meus R1s que viraram R2 e todos ficam se queixando para mim, cara, eu não estou operando nada, esse ano foi um ano perdido e tudo mais. Mas eu tenho que falar assim, não é só vocês que não estão operando, é o Brasil inteiro que não está operando. As residências cirúrgicas foram todas prejudicadas. Eu acho que só quem não foi prejudicado foi a residência de terapia intensiva, infectologia, talvez, né? Mas clínicas ambulatoriais, dermato, cirurgia plástica, que é toda eletiva, né? Plástica, então, tudo parou, né? Tudo parou. Eu acho que é uma dificuldade de todo mundo que viveu 2020, não só de um hospital. É isso que eu quero passar para a galera que é residente, também insatisfeita, que não é só vocês, foi o Brasil todo que sentiu isso. Então, todo mundo vai ter que driblar isso, né? Compensar de alguma forma. Tem que dar um jeito, é exatamente isso. Pensar que foi o mundo todo que perdeu, né? Perdemos. Na parte teórica, eu acho que a gente pode dizer assim, a gente teve alguns ganhos, que foi usar essas ferramentas, né, online de aprendizado, né? Você conhece também a plataforma que a gente tem, que é o Surgibook, né, um site, o Surgibook. O Surgibook, eu sou um dos editores do site, né? Os colegas lá de Ipanema também, mais 3 colegas de Ipanema são editores. Então, ali tem muita cirurgia editada, cirurgia comentada. E os residentes e os acadêmicos usam bastante essa plataforma, então teve um boom realmente muito grande na utilização da plataforma do Surgibook, porque é uma maneira de estar vendo cirurgia, né? Diminuiu poder ver cirurgia na prática, ali no dia a dia, ao vivo, mas existe muita cirurgia gravada, tem muita plataforma para a gente se atualizar. O Surgibook é um aplicativo, professor? É um site, surgibook.com, só para o pessoal que está ouvindo aí. O Surgibook é um site, né? www.surgibook.com. Tem um aplicativo também. Esse aplicativo está aí na plataforma do Google e na plataforma da Apple também. Basta fazer um login lá com seu e-mail e a senha e você consegue ter acesso lá. Tem centenas de cirurgias lá, divididas estômago, esôfago, via biliar, pâncreas e fígado. Então, tem bastante cirurgia, tem bastante aula também para assistir. Vocês podem usar à vontade.
Pô, que bom. Então é bom que a galera que tá vendo a gente ao vivo e também eu vou gravar a live, pessoal, muita gente vai ver depois. Então já ficar ligado para poder ganhar essa ferramenta também, que é fundamental assistir cirurgia. Ainda mais quando a gente é R1, a gente acha chato assistir. Quando a gente vira R2, que a gente vê a importância a gente assiste com outro olhar, né? A cirurgia. Você fala, chegou a minha hora de fazer, né? Chegou a minha hora de fazer e agora? Como é que faz aquilo? Nossa, É, e cirurgia, ainda mais cirurgia laparoscópica, né? Ela tem que ser uma cirurgia extremamente regrada. Não dá para você mexer num cantinho ali, depois mexer no outro cantinho ali. Você tem que ter uma padronização. Cirurgia aberta também, mas cirurgia laparoscópica, se você não tiver uma padronização muito certinha, na cirurgia robótica também, você não consegue fazer a cirurgia, né? Tem que ter uma padronização. Então, se você assistiu aquela cirurgia, aprendeu a padronização, vai ser mais fácil para você fazer. perfeito. Professor, você disse que gosta bastante de ler livros e tudo mais. Tem algum livro que o senhor recomenda, que marcou a sua vida, que você acha que é válido para quem está na área de quem é médico, quem é cirurgião? Cara, esse livro aqui não pode deixar de ler. Tem algum conselho que o senhor dá em relação ao livro? Fundamental ler, né? Livros. Eu brinco muito, brinco não, eu dou até uma certa espetada nos meus internos, assim. Semana passada eu falei isso, tinha um grupo de internos grande, eu falei assim, a geração de vocês, infelizmente, tem tudo, mas faltam algumas coisas. Porque tem o famoso Google, né? Você joga no Google, você quer saber lá como é que é um Y de Roux, como é que é uma cirurgia de vesícula. Você joga no Google, tem lá milhares de informações, mas te falta o livro. E essa geração, infelizmente, né, falta aquele livro-texto, pegar um livro grosso assim. Essa semana é até bom falar nisso, porque essa semana, acho que ontem ou anteontem, morreu o famoso Seymour Schwartz, né, um cirurgião icônico, né, o Schwartz, de um livro-texto nosso de cirurgia. Ele morreu aos 92 anos, morreu anteontem, se eu não me engano, aos 92 anos. Então, se eu puder falar de um livro-texto assim de cirurgia, o meu livro-texto de cirurgia inicial foi o Schwartz. São dois livros básicos, né? Sabiston e Schwartz. O meu foi o Schwartz. Então, é importante ler livro. Tem um outro livro que eu acho muito importante também, é o Mangot's, de cirurgia abdominal, né? Mangot's Abdominal Operations. É um livro texto básico, fundamental. E eu acho que é fundamental. Leiam o livro, comprem o livro, tenham o livro. Não adianta só em PDF, não. Tem que ter lá o livro físico, grandão, botar no seu colo e ler aquilo. Fundamental. O senhor gosta também do... Senhor, desculpa de novo. Você gosta do Blumgart. O pessoal fala muito bem também, né? Do Blumgart. Blumgart. O Blumgart um livro de cirurgia hepatobilio-pancreática, né? É a bíblia da cirurgia hepatobilio-pancreática. Gosto muito. Toda a edição nova que sai do Blumgart eu compro, faço questão de comprar o livro físico, né? E, obviamente, as últimas edições do Schwartz vieram com algumas ferramentas para você usar online. Então, vem lá um código para você raspar e você ter acesso online a ver algumas cirurgias, a ter algumas coisas interativas e umas ferramentas online importantes. Mas o Blumgart, quem quer fazer cirurgia hepatobilio-pancreático, o Blumgart é um livro de cabeceira assim, para ter também. Fundamental. E o seu professor também, professor Orlando, né? Ele publicou, foi ano passado, se eu não me engano, no final de 2018, ele lançou um livro dele, um livro importante em cirurgia hepatobilio-pancreática brasileiro, também é um livro importante. Eu comprei o livro do Orlando também, e deixei lá no Hospital de Ipanema para os meus residentes lerem, coloquei lá, doei para os meus residentes lerem lá, é um livro importante também. Tem que ter livro, tá? Tem que gostar também, não é só aprendendo, não tem que estar só aprendendo de orelha, né, professor? Tem que buscar. Não, tem que ter livro. Professor, para finalizar, tem muita gente que acompanha a gente aqui que não está ainda no finalzinho do curso, último ano, está naquela angústia, faço dermato, faço oftalmo, faço cirurgia. Tem muita gente que me segue aqui que está nessa fase. Não há dúvida. Para finalizar o papo, que conselho que o senhor dá para essa galera que está no fim da faculdade? Se o seu filho estivesse no último ano da faculdade, pai, eu não sei o que fazer. Qual é o conselho que o senhor daria? Eu tenho um conselho, sim. Eu penso sempre num conselho para os filhos. Eu já dei esses conselhos para os filhos. Eu tenho isso
inclusive escrito na parede do meu escritório. Número 1, seja curioso, tá? Queira aprender, seja curioso, queira aprender, queira descobrir coisas novas. E se eu pudesse dar um segundo conselho, busque desafios, tá? Seja dentro da cirurgia hepatobilio-pancreática, que é o que eu faço, seja dentro da dermatologia, seja dentro da radiologia, ou da clínica médica, ou da pediatria. Seja curioso, busque desafios. Pronto, você vai crescer com isso. Professor, acho que foi extremamente válido o seu papo. Abriu a mente para a gente quebrar esse estigma de que é só esse caminho, é só aparelho digestivo, é só oncológica. A gente tem que ver que é muito... Cirurgia não tem essa receita de bolo e é muito maior do que isso, né? Não tem esse rótulo de caminho. Eu acho que conseguiu dar uma abertura bem na mente da galera, que ainda tem esses conceitos enraizados de que tudo muito certinho, né? Tudo muito... É só seguir a boiada que vai dar. Não tem. Não tem uma receita de bolo. Busque seus desafios, supere seus limites, seja curioso, aprenda, busque pessoas que te inspirem, né, que te ensinem, e é isso. E saber que a medicina é um aprendizado constante, não para. Muita gente batendo palminha, muita gente agradecendo, mandando coraçãozinho. Professor, acho que a gente conseguiu tirar bastante lição do papo. Eu só tenho a agradecer de novo por ter topado o papo, que para mim é uma honra receber o senhor, que é uma referência nacional na medicina do nosso país. Então, muito obrigado mesmo, e eu acho que vai acalmar o coração de muita gente esse papo. Gabriel, eu que agradeço, tá? Ótima oportunidade. Fico muito feliz, eu gosto de passar a minha experiência para a geração mais nova, para os alunos, para os residentes. Muito obrigado. Uma grande oportunidade, fiquei muito feliz de estar aqui com você hoje. Muito obrigado, professor. Até mais. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, galera. Que live. Uma honra ter falado com o Dr. Marcelo N., dos grandes nomes da cirurgia hepatobilio-pancreática do Brasil. Se você não conhecia, agora você já conhece. Quem é da cirurgia digestiva, da hepatobilio, já sabe, já conhece naturalmente. Mas quem não é, conheceu agora, e foi um papo cheio de lição. Espero que tenha ajudado aí demais a galera. Beleza? Grande abraço a todos e até a próxima live.